Tá, pessoal, essa é a aula 10 de organização e arquitetura de computadores. A gente vai iniciar o grau 2, estudando agora a parte interna do processador. Tá? A gente começa o nosso estudo, né, no grau 2, né, analisando os tipos de arquitetura que a gente pode ter, né, num processador. Então, o tipo de arquitetura é como o processador é organizado internamente em termos de hardware. Tá? Então, o primeiro tipo de arquitetura que a gente vai abordar aqui é a arquitetura von Neumann. Tá? A arquitetura von Neumann, ela tem, né, memória, a memória dela mantém os dados e instruções. Tá? Então, eu tenho na mesma memória, né, dados, uma parte da memória vai ser reservada, uma faixa de endereço reservada para dados, e a outra faixa de memória, né, pode ser reservada para instruções. A separação da CPU e memória distingue computador programável, então eu não tenho mais uma memória dentro de um processador, tudo numa coisa só. Eu tenho minha unidade central de processamento, né, em que eu tenho aqui dois registradores que eu vou dar destaque, né, que é o Program Counter, que é o contador de programa. O que o contador de programa basicamente ele tem? Ele tem, né, o endereço, né, da instrução que está sendo executada por ele, pelo processador, o endereço de memória. Tá? Então ele armazena aqui dentro dele um endereço de memória, o qual ele está lendo, né, uma informação que é o dado, que é a instrução. E o Instruction Register, o IR, Instruction Register, é um registrador que é utilizado para, né, armazenar a instrução atual, né, que está sendo executada. Tá? Além desses dois registradores, um processador aqui eu estou falando de forma genérica, não estou falando do MIPS, tá? De forma genérica. Um processador, esse processador, então ele tem, além desses dois registradores, PC e IR, ele tem outros registradores que são os registradores de propósito geral. Tá? Um exemplo de endereço que poderia estar armazenado no PC, no Program Counter, seria o 200 aqui, o endereço 200, e um exemplo de dado, né, lido da memória armazenado no registrador IR, que é o Instruction Register, registrador de instrução, poderia ser essa instrução aqui, ADD R5, R1, R3. Claro que não a instrução em código-fonte alto nível, como a gente está vendo aqui, mas sim uma instrução em formato binário, né, zeros e uns aqui, ou seja, similar ao código objeto, né, que vocês viram lá na prova, né. Então esse é um tipo de arquitetura, tá? Então uma memória é uma memória, essa memória ela é compartilhada tanto para dados quanto instruções, tá? Eu tenho uma separação da unidade central de processamento da memória. Outro tipo de memória, outro tipo de arquitetura, melhor dizendo, né? A arquitetura Harvard, tá? A arquitetura não permite que o código se automodifique, tá? Essa arquitetura de hardware, ela não permite isso, então eu não posso ter uma modificação do código-fonte, uma vez que eu tenho o código-fonte armazenado na memória, chamada de memória de programa, esse código-fonte não é alterado. Tá? E eu tenho uma memória de dados. Tá? Então eu tenho, na realidade, então, dois barramentos de endereço ali, que eu posso enxergar, né, para selecionar um endereço na memória de dados e um outro endereço na memória de programa, e dois barramentos de dados, né, que são os barramentos para conseguir ler a informação da memória para dentro do processador, tá? Como vocês podem ver na figura. Então, eu tenho a possibilidade de acessar ambas as memórias, né, dessa forma. Tá? Muitos processadores de sinais, né, processadores de sinais, processadores digitais de sinais, eles utilizam essa arquitetura. Tá? É uma arquitetura mais recomendada para esse tipo de processador, né? Processador que vai, por exemplo, transformar, né, trabalhar com codificação de voz, né? Tu vai poder utilizar um processador digital de sinais para
para pegar e converter, né, um dado analógico para um dado digital, né, como transmissão de voz sobre IP, para utilização em transmissão de voz sobre IP. Então, muitos DSPs, esses processadores, né, eles utilizam essa arquitetura e nessa forma eu tenho uma maior largura de banda de memória. Tá? Por quê? Porque eu tenho acesso à memória de dados e tenho acesso à memória de programa. Largura de banda de memória previsível, né, porque eu tenho aqui o acesso que é separado para a parte de dados e separado para a parte de programa, então é previsível que eu possa ter esses dois fluxos aqui. Né? Tá. Essas seriam as duas arquiteturas, tá? Possíveis. Agora, como é que é a organização do sistema em si? Então, aqui eu tenho uma figura que dá um exemplo de uma organização interna. Eu tenho a memória, né, como um dos elementos, e dispositivos de I/O, tá? Barramento separado para dispositivo de I/O. Então, a memória ela tem um barramento para ela, dispositivos de entrada e saída tem outro barramento, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a CPU ela consegue falar tanto no barramento de memória para ler informação da memória, quanto para o barramento de endereços, né? Barramento de entrada e saída, né? Para acesso a algum tipo de dispositivo. Por exemplo, poderia ser um LEDs, entre outras entradas possíveis, tá? A memória está conectada somente a esse barramento de memória. Eu tenho dispositivos de I/O como disquete, disco, né, teclado, display, qualquer outro tipo de entrada que pode estar conectada a este barramento para que o processador tenha acesso, tá? E DMA, controlador, né, de acesso rápido aos dispositivos. Então, dispositivos de entrada e saída, não necessariamente a CPU tem que ler uma informação de um dispositivo de entrada e saída. Eu posso ter a DMA, o controlador DMA, né, ele viabilizando isso, ou seja, ele faz a leitura, ele joga para a memória a informação e a CPU só trabalha com a leitura na memória. Então, por exemplo, eu poderia ter no meu processador, né, ele conectado a uma interface de rede, né, os pacotes da rede, eles não vão ser lidos um por um pelo processador, tá? Eles vão parar na memória, né, numa região de memória, aí o processador vai ler, o meu software que está executando no meu processador vai ler a informação da memória, que são os pacotes lidos da interface de rede, e aí sim esses pacotes seriam processados. Tá? Então, essa é um exemplo de memória e I/O com barramento separado. Outro tipo de organização é o barramento único para memória e periféricos. Tá? Então, eu tenho aqui um barramento único, como vocês podem ver. O controlador DMA também ainda pode ser utilizado para fazer essa leitura. Normalmente é utilizado para fazer essa leitura. Tá? Dos dispositivos de entrada e saída e jogar a informação na memória para que a CPU acesse a informação na memória e faça o processamento. Dúvidas até agora? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Então vamos seguir. Arquitetura com único acumulador. Bom, a gente utilizou, né, até então a arquitetura do processador MIPS. Né? O processador MIPS ele tem 32 registradores. Né? Um deles é o Program Counter, né? Que está intrínseco dentro do próprio processador. Tá? A gente tem o stack pointer, a gente tem os registradores de argumento e assim por diante. Mas existe uma arquitetura, né, que é uma arquitetura denominada de único acumulador. Tá? E essa arquitetura ela trabalha então com esse registrador acumulador, tá? Que fica na saída de uma unidade lógica aritmética. Então, por exemplo, eu quero efetuar a soma, né, de dois valores, tá? Eu vou efetuar a soma do valor atual que eu tenho no meu acumulador, ele vai estar na entrada da própria unidade lógica aritmética,
e eu vou fazer uma operação, por exemplo, de adição com outro valor. Tá? Então, vou usar o acumulador, que é o valor atual do acumulador, vou somar com outro valor e vou armazenar o resultado no próprio acumulador. Então, o acumulador ele é um registrador que fica armazenando sempre o último resultado de uma unidade lógica aritmética, e eu posso utilizar seu valor atual como entrada para a unidade lógica aritmética. Então, esse é um tipo de arquitetura que a gente pode vir a ter, né, para processadores, claro, processadores muito simples do passado tinham esse tipo de arquitetura. Tá? Então, eu teria o Instruction Register, que é o registrador de instrução. A instrução é decodificada pelo processador e toda essa parte aqui é orquestrada pelo processador, né, pela unidade de controle do processador, para decodificar a instrução especificada pelo programador para que todas as outras partes do processador sejam utilizadas de forma correta. Então, por exemplo, eu tenho uma instrução de adição armazenada dentro do Instruction Register. Então, essa instrução de adição, ela seria decodificada pelo processador, o processador geraria sinais de controle para controlar toda a infraestrutura do hardware dentro do processador, para viabilizar a soma de dois registradores do conteúdo do acumulador com um outro valor. Tá? Então, essa seria uma possibilidade aqui nessa arquitetura. Eu tenho barramento de endereços, tenho barramento de dados, né, para que eu possa agir sobre a memória, escrever na memória, ler da memória. Tá? Então, essa arquitetura aqui de único acumulador, ela permite operações aritméticas, ela permite escrever na memória, ela permite ler da memória. Tá? Então, são algumas possibilidades que eu tenho aqui. Um exemplo de arquitetura de acumulador é o Neander, processador Neander. Ele é utilizado em algumas universidades, em algumas disciplinas, tá? Que trabalham nessa computação básica, em termos de processamento, e é um processador hipotético, é um processador que não existe na vida real, mas ele é um processador interessante, didático, ele é um processador que tem essa arquitetura aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a documentação, né, do Neander na Wikipedia, e também tem um simulador disponível, caso alguém tenha interesse em utilizar o Neander para fazer algumas simulações, né, fique livre para fazê-la. Tá? Aqui eu tenho o diagrama de blocos do Neander. Tá? O Neander, ele internamente, ele funciona dessa forma, ele tem uma unidade de controle, a unidade de controle controla, né, todos os outros elementos aqui. A unidade lógica aritmética controla como vai ocorrer, né, uma leitura ou uma escrita da memória, tá? E assim por diante. Tá? Então, vocês podem ver que ele é uma estrutura de um processador de acumulador, né? Então eu tenho um registrador na saída da ULA, da unidade lógica aritmética, que também serve como entrada para uma das entradas possíveis, das duas entradas possíveis para a unidade lógica aritmética, como um valor. Então, o resultado de uma operação dentro da ULA vai ser armazenado dentro do acumulador. Né? Tem algumas possibilidades, a unidade lógica aritmética fornece alguns recursos adicionais, como, por exemplo, verificar se um número é negativo, se um número é zero, uma operação sinaliza, né, qual um resultado pode ter ocorrido de uma operação dentro da ULA, entre outros fatores aqui. Tá? Então, fica de sugestão para vocês, tá? Para vocês revisarem essa documentação da arquitetura Neander e utilizar o simulador disponível para fazer alguns testes. Isso seria, né, no caso, uma arquitetura hipotética. Agora, falando de arquiteturas reais, né, eu tenho aqui as duas arquiteturas interessantes para compartilhar. A arquitetura RISC. A arquitetura RISC é uma arquitetura que é definida como Redux Instruction Set Computer, então um conjunto de instruções reduzidos, e CISC é Complex Instruction Set Computer, é um conjunto de instruções complexo. Então, primeiro seria algo mais simplificado, segundo, algo mais complexo.
Então, quais são as características de uma arquitetura RISC? Bom, o conjunto de instruções de uma arquitetura RISC inclui instruções do tipo load e store. Né? A gente tem isso no MIPS, né? Instruções de load store, enquanto que a arquitetura CISC tem modelo memória registrador. Tá? O que é o tipo load store? Eu tenho instruções específicas num registrador, num processador RISC para acessar a memória. E eu só tenho dois tipos de instruções: armazenar ou ler da memória. Eu não tenho nenhum tipo de instrução para somar um dado de um registrador com um dado de uma posição de memória. Enquanto que a arquitetura CISC, ela tem esse modelo que relaciona a memória registradora. Tá? Modelo de preservação de dados em operações com registradores. Tá? Então, a arquitetura RISC ela tem esse modelo de preservação de dados em operações com registradores, enquanto que a arquitetura CISC tem um modelo destrutivo com acumulador barra registrador. Tá? O que é esse acumulador barra registrador? Eu tenho ali o valor do acumulador, ele vai ser sobrescrito na próxima operação da unidade lógica aritmética. Toda vez que eu tenho uma operação na unidade lógica aritmética, o valor ele é sobrescrito. Já o caso do RISC, eu não tenho essa estrutura. Como a gente vai ver em mais detalhes também quando a gente estudar a parte interna do processador MIPS, que é RISC. Tá? Tamanho de instrução normalizado e fixo. E a gente estudou que o MIPS é um exemplo de processador RISC, ele tem 32 bits de instruções, para instruções, né? Já um CISC ele tem um comprimento variável de instruções. Então, eu posso ter instruções de 32 bits, posso ter instruções de mais bits, e assim por diante, ou de menos bits. Tá? Modelo load store de execução. As instruções que podem acessar a memória são somente do tipo load store, como eu falei anteriormente, nessa arquitetura RISC. Todas as demais instruções operam registradores internos. Né? Aumento de concorrência, aumento de desempenho por desacoplar operações de load store das operações do processamento. Então, quando eu tenho esse tipo de arquitetura do tipo RISC, né, eu tenho um aumento de concorrência, ou seja, aumento de possibilidade de execução de mais instruções ao mesmo tempo. Tá? Porque eu estou desacoplando o acesso à memória. Né? Então, eu tenho instruções específicas que acessam a memória e não tenho outros tipos de instruções que podem vir a possibilitar o acesso à memória. Modelo não destrutivo. Tá? O modelo não destrutivo é um modelo baseado na preservação de dados. Então, é fundamental para minimizar tráfego de load store. Então, aqui tem um exemplo. O modelo RISC ele pode ter associação em uma operação de adição de 3 registradores. Então, eu tenho, por exemplo, a instrução de adição do MIPS. Eu posso ter 3 registradores diferentes envolvidos nessa operação. Se, por acaso, eu tivesse sempre um modelo destrutivo, eu teria que trabalhar muito com a memória para preservar uma informação de um registrador na memória e depois restaurar posteriormente após a execução de uma instrução. No caso do modelo RISC, eu tenho essa possibilidade de preservar a informação. A combinação load store para modelo não destrutivo de registradores aumenta drasticamente o desempenho RISC. Então, se eu quisesse Então, se eu tenho esse tipo de instrução específica para load store, eu aumento o desempenho do processador, porque eu não vou ter mais instruções que vão possibilitar o acesso à memória, que é algo que é lento. Né? Então, eu tenho uma minimização de tráfego de operações load store, porque eu tenho só 2 tipos de instruções para fazer isso, e suas variações. Desacoplamento de load store, e processamento de operadores. Tá? E mais tarde a gente vai estudar a otimização de compiladores para inserção de bolhas. Isso a gente vai estudar mais adiante aqui no grau 2, tá? Aí vai ficar mais claro. Arquiteturas RISC. Aqui tem alguns tipos de arquiteturas RISC, por exemplo, Spark, MIPS, que é o que a gente tem estudado, ARM Cortex, Niles 2, Microblaze. Spark
é um exemplo aqui de processador, então, de arquitetura RISC, ele é Scalable Processor Architecture. Tá? Então, é a primeira arquitetura RISC aberta. Tá? A primeira arquitetura RISC aberta, em que tu teria a possibilidade de ver como o processador foi implementado. Ele foi criado pela Sun Microsystems, tá? Em declínio a arquitetura RISC, tá? CISC, desculpe. Então, essa arquitetura CISC que foi caindo, né, foi tendo um declínio, né, visto que a arquitetura RISC se mostrou mais interessante para soluções. Princípio RISC é baseado na arquitetura ou na pesquisa, né, desenvolvida por Patterson na UC Berkeley, tá? Em que a gente tem, né, o MIPS 32 4K X Software Processor Core. Tá? Então, esse é o processador exemplo, né, desenvolvido pelo Patterson. É suportado por 5 licenças de semicondutores. Então, tem a Cypress, a Texas Instruments, são fabricantes deste processador. É uma arquitetura flexível, Spark e escalável. As implementações atuais, né, em termos de semicondutores, utilizam CMOS, ECL e arseneto de galho, tá, para criar a estrutura interna do processador, ou seja, com a parte de semicondutores especificamente. E uma arquitetura completa possui unidade inteira e unidade de ponto flutuante. Unidade de ponto flutuante no processador é responsável por manipular números com vírgula, né? Gerenciamento de memória e controlador de cache e multiprocessamento. Tá? Então, essas são as características de um exemplo, né, das arquiteturas RISC. Tá? Dado um exemplo Spark, aqui eu tenho alguns elementos adicionais que eu posso ter na arquitetura RISC. Bom, então falando agora sobre o MIPS. MIPS, né, então ele é uma arquitetura RISC, né? Ele tem na sua composição 2 elementos principais: data path, ou seja, caminho de dados, por onde os dados passam dentro do processador, e o controle, control. Então, data path e control. Isso aí é algo que vocês vão ouvir bastante, tá? Quando a gente for falar, né, assim, de processadores, a parte interna dos processadores, data path e control. A gente já conhece o conjunto de instruções, né, e sabemos programar em assembly. Tá? Então, esse foi o pré-requisito para a gente começar o estudo para entender como funciona o processador internamente. Tá? A gente conhecer as instruções que ele possui, né, formas de programar esse processador, e a gente tem utilizado o MARS para isso. Tá? A gente vai analisar né, na ótica do data path e control do processador as instruções load word, store word, instruções aritméticas add, sub, and, or e SLT, e instruções do tipo branch equal, por exemplo, e jump, a instrução J. Então, esses são os elementos que a gente vai estudar. Uma visão geral para vocês, né? Uma implementação genérica em etapas. Aqui, então, utilizar o contador de programa para fornecer o endereço da instrução a ser executada pelo processador. Tá. Então, como eu falei antes, né, o contador de programa é um registrador interno do processador. Tá? Ele armazena o endereço de memória da próxima instrução a ser executada. Tá? O que o processador, então, faz? Baseado na informação do contador de programa, ele lê o dado da memória da instrução que o PC, né, que o contador de programa está armazenando. Bom, então a gente lê a instrução. Após esse segundo passo, ler um ou dois registradores, utilizando os campos das instruções que selecionam os registradores para lê-los. Tá? Então, para a instrução load word, LW, é necessário somente ler um registrador, mas a maioria das instruções necessita da leitura de 2 registradores. Então, por exemplo, eu tenho uma instrução que foi lida no passo 2, que é a adição. Eu tenho uma adição entre 2 registradores como operandos e um registrador como destino. Bom, para efetuar a adição, eu preciso ler
dois registradores, os dois operandos, para saber qual o valor que eu estou adicionando, né? Então, para isso, eu vou ter esse passo 3, para ler os registradores. Agora, para a instrução load word ou store word, eu preciso ler só um registrador. Como vocês sabem, a instrução load word e store word ela é diferente. Ela armazena o conteúdo de um registrador, para o caso da store words, na memória, e load word carrega o conteúdo da memória, de uma posição de memória, para dentro de um registrador. Tá? Nos casos restantes, a maioria das instruções necessita de leitura de dois registradores. Tá? E a próxima ação, após o passo 3, depende da classe da instrução. Que tipo de instrução a gente está executando no processador. Tá? Questionamentos que a gente deveria fazer nessa fase. Né? Todas as instruções utilizam unidade lógica e aritmética após ler os registradores. Por quê? Onde está a referência da memória? Como é efetuada a parte aritmética? Como funciona o controle de fluxo dentro de um processador? Então, tudo isso vai ser, né, tópico de discussão nesse grau 2. Tá? A gente vai ver como funciona o processador internamente, o datapath e o control, para todas as instruções. Tá? Bom, detalhes de implementação. A gente vai ter uma abstração ou visão simplificada, tá? Em que a gente tem dois tipos de unidades funcionais. Elementos que operam com dados, que aí a gente teria lógica combinacional, e elementos que contêm estados, lógica sequencial. Tá? O que significa isso? Elementos que operam com dados é toda a parte em que o dado caminha dentro do processador. Então, por exemplo, eu tenho uma instrução, a instrução aqui, né, memória de instrução. Eu tenho uma instrução lida. Tá? O PC está apontando para uma certa área de um endereço de memória, eu leio uma instrução, decodifico a instrução e as informações vão fluindo até que eu tenha, por exemplo, uma situação em que eu vou armazenar a resposta em um registrador, por exemplo, uma operação de adição, ou vou escrever um dado na memória. Né? Uma operação qualquer, uma instrução qualquer, por exemplo, SW, eu vou armazenar o conteúdo de um registrador na memória. Tá? Então, aqui eu tenho os dados, né? Então, essa parte aqui é o banco de registradores. Tá? Banco de registradores, todos os meus registradores. Então, por exemplo, eu vou ler um conteúdo de algum dos registradores. Esse conteúdo vai sair aqui nesse barramento e vai entrar na memória nessa parte aqui. E aqui eu vou contabilizar, né? Vou ter aqui, né, a computação de um endereço. Né, um endereço de memória, e esse endereço de memória vai ser computado e vai ser jogado, né, na saída da ULA, que está conectado ao barramento de endereços da memória. Ou seja, eu estou selecionando uma posição de memória, estou jogando para a memória uma informação e eu vou escrever, acionar a memória para ocorrer uma escrita. Tá? Então, é basicamente isso que vai acontecer quando eu executo, né, a instrução store word. Eu leio o conteúdo de um registrador, elaboro o endereço utilizando a unidade lógica aritmética, somando o offset com o conteúdo de um registrador, transformo no endereço, seleciono uma posição de memória, pego o conteúdo do registrador lido, jogo na memória e escrevo. Basicamente é isso que acontece. Tá? O banco de registradores. Banco de registradores, né, como eu falei, é aquele quadradinho, esse quadradinho aqui, né? Ele tem todos os registradores. Então, no MIPS, né, ele vai ter os registradores do MIPS, né, do 0 até o N, né? Então, começa no registrador 0, depois o registrador 1 e assim por diante. Então, aqui no banco de registradores, eu tenho algumas informações que são provenientes da instrução. Então, por exemplo, na instrução, eu especifico qual o registrador que eu estou utilizando como operando, né, em uma soma, né, em uma adição. Então, eu tenho, por exemplo, dois registradores, né? Eu tenho o registrador operando, o primeiro operando e o segundo operando. E aqui eu tenho a entrada, né, a seleção de qual registrador. Então, registrador, primeiro registrador, e aqui eu posso ter a seleção, eu seleciono um dos registradores e leio a informação daquele registrador. E posso também ter a situação em que eu estou especificando um registrador, tem um dado que eu quero escrever e
utilizo o sinal de write para escrever naquele registrador específico. Tá? Como vocês sabem, a gente tem na instrução de adição, a gente lê 2 registradores, operandos, e escreve a resposta num registrador de destino. Tá? Então, esse é o processo como funciona. Unidades funcionais que a gente vai precisar. Tá? Então, como você sabe, a gente tem aqui um diagrama simplificado de como funciona um processador internamente. Eu tenho o registrador Program Counter, eu tenho aqui a memória de instrução, eu tenho um banco de registradores, eu tenho a unidade lógica aritmética e eu tenho a memória de dados. Tá? Para que seja possível, né, entender a lógica de como funciona o processador internamente, a gente precisa utilizar umas unidades funcionais. Tá? Então, aqui, a primeira unidade funcional é a memória de instrução. Então, a memória de instrução ela tem um endereço, que a gente seleciona dela, e na saída é jogado a instrução que foi lida da memória de instruções. Então, dependendo da posição de memória, do endereço, eu vou ter uma instrução lá armazenada. Né? E a instrução pode ser lida nessa flecha aqui, nesse barramento aqui. A gente tem um contador de programa, que é um registrador. O contador de programa ele pode ser lido e ele pode ser escrita uma nova informação nele. Né? A gente tem a unidade lógica, a gente tem um somador aqui, simplesmente é um somador. Dados 2 valores, ele gera a soma na saída. A gente tem aqui a memória de dados. Na memória de dados eu posso ter a possibilidade de ler uma informação. Então eu seleciono o endereço, leio a informação aqui. Então eu tenho um sinal de controle para a leitura da memória ou para a escrita da memória. Se eu quero escrever na memória, eu tenho seleção de um endereço e o dado a ser escrito. O sinal de controle memWrite ou memRead vai determinar se eu estou escrevendo ou lendo na memória. Eu tenho o banco de registradores, né, como eu falei antes, eu tenho diversos registradores e eu posso ler 2 registradores ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho a possibilidade de escrever num registrador ou ler 2 registradores ao mesmo tempo. Eu tenho unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética permite que eu possa fazer operações de adição, subtração, entre outras operações lógicas. Tá? E aqui eu tenho uma unidade de controle da unidade lógica aritmética, ou seja, quem comanda qual operação a unidade lógica aritmética vai fazer. A unidade lógica aritmética recebe 2 entradas e gera uma saída. Né? Então recebe 32 bits na primeira entrada, 32 bits na segunda entrada e gera um resultado em 32 bits. E finalmente, sign extend, extensor de sinal, ele recebe 16 bits de um lado e gera 32 bits no outro. Então ele completa com zeros à esquerda. Então se eu tenho 16 bits, ele vai completar zeros à esquerda se for um número positivo ou uns à esquerda se for um número negativo. Então ele estende para 32 bits um número. Tá? Multiplexador. Para que serve um multiplexador? O multiplexador é um dispositivo que seleciona as informações de 2 ou mais fontes de dados num único canal. Então, eu tenho aqui, né, o caso mais simples, que é o multiplexador 2 para 1. Né? E aqui, né, eu tenho um caso diferente. Eu tenho 2 seletores aqui, né, e esses seletores vão me permitir decidir se eu vou selecionar a informação 1 para ser jogada na saída, a informação 2 para ser jogada na saída, a terceira informação, a quarta informação para ser jogada na saída. Ou seja, e 0 vai ser jogado na saída se o meu seletor for 0, 0, se o cell 1 for 0 e o cell 2 for 0, vai jogar o 1 na saída se o meu seletor for 0, 1, 1, 0 para jogar o I2 e 1 para jogar o I3. São as 4 possibilidades que eu tenho, né? Quando eu tenho 2 bits. Então, 2 bits eu tenho 4 possibilidades.
e cada uma dessas possibilidades vai me determinar qual informação que está do lado esquerdo vai ser jogada no lado direito. Então, me permite, né, através desses dois controles, desses dois seletores, eu tenho a possibilidade de jogar um dado na saída. Tá? Então, eu conecto mais de uma informação, 4 informações aqui, e escolho qual informação eu quero jogar para o lado direito, na saída. Tá? Na construção do DataPath, temos a junção de vários blocos através do uso de multiplexadores. Tá? A gente vai ver muito isso. Então, aqui, para simplificar, a gente tem uma informação de 32 bits entrando no multiplexador e uma informação de 32 bits entrando na segunda entrada do multiplexador. Ambas têm 32 bits, A e B. Se eu selecionar 0, eu jogo A para a saída. Então, a saída C vai ser A quando o seletor é 0. Select é 0, vai jogar o A para a saída. Quando select é 1, vai jogar o B para a saída. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz a seleção. Então, como é que a gente tem o DataPath construído para o MIPS? A gente vai utilizar os multiplexadores para agrupar as unidades funcionais do MIPS. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui este multiplexador e ele tem um nome para esse seletor, é regdest. Regdst. Então, esse é o nome do seletor. Se for 1, a informação de cima vai para write register. Se for 0, o valor do regdst, a instrução, os bits, né, de 15 a 11 da instrução vão parar no write register. Tá? E aqui eu tenho outros multiplexadores espalhados, né? Então, cada um desses multiplexadores, eles têm um sinal de controle. Esse sinal de controle vai me determinar se o dado de cima vai passar para a saída ou o dado de baixo vai passar para a saída. Então, o fluxo é sempre da esquerda para a direita, tá? Então, um exemplo aqui é na saída da memória. Na saída da memória, eu tenho a possibilidade de passar esse multiplexador, melhor dizendo, ele tem duas entradas nele. Eu tenho a saída da memória e tem um dado que vem lá da ULA. Ó, é só seguir a flecha. A informação direto da ULA ou uma informação direto da memória. E, dependendo do valor do mem to reg, eu vou mandar uma informação adiante para cá. Tá? Então, por exemplo, se eu quero mandar uma informação da memória para um registrador, eu vou utilizar o meu sinal de controle mem to reg tem que ser 1. Então, vai passar a informação da memória direto para o registrador, para o banco de registradores, está vendo? E eu posso acionar uma escrita no registrador. Caso seja 0, eu estou pegando o dado da unidade em lógica aritmética e jogando no banco de registradores. Eu posso, por exemplo, ter o resultado de uma soma de 2 registradores armazenado num outro registrador selecionado aqui no nosso banco de registradores, tá? Bom, todos esses sinais, todos esses sinais aqui que estão em amarelo, tá? Eles são controlados pela unidade de controle. Tá? E eu tenho também a unidade de controle da ULA. A unidade de controle da ULA é controlada pela unidade de controle, pelo controle do processador também. Tá? Mas essa unidade de controle da ULA ela serve para quê? Para controlar a ULA, as operações da ULA. Vocês podem ver aqui na parte de cima que a gente tem outros blocos, né? Shift Left 2, esse é um bloco que desloca para a esquerda 2 vezes um valor de 32 bits, um valor de 32 bits e joga na entrada desse somador. Add é somador. E esse somador, ele tem o quê? Ele tem o PC mais 4 na primeira entrada ou a saída do Shift Left 2. Ele joga nesse multiplexador aqui. Ou esse multiplicador, então, tem ambas as saídas do somador, quanto PC mais 4. Ó. Contador de programa mais 4 fixo, né? Vem para cá na saída do na entrada do somador, ou vem para cá, né, também na entrada desse multiplexador. Dependendo se PC SRC for 1, PC mais 4 vai ser escrito no próprio PC. Ó. Vejam que a saída desse multiplexador vai entrar lá no próprio PC e vai sobrescrever ele. Então,
PC receberia PC mais 4. É o que aconteceria na situação se o PC SRC fosse 1. Caso o PC SRC for 0, eu vou ter a soma de PC mais 4. Não, desculpe. É isso mesmo. Eu vou ter a soma de PC mais 4 com Shift Left 2. Tá? Com o que vem do Shift Left 2. E esse valor vai ser armazenado no PC mais 4. Tá? Só para esclarecer para vocês, essa parte aqui, quando eu tenho a saída desse somador sobrescrevendo o contador de programa, é quando eu tenho laços, desculpe, saltos, né? Por exemplo, um jump, eu tenho um branch, tá? São saltos que eu computo, né, o destino, o endereço de destino e armazeno no contador de programa. Tá? Sobrescrevo o contador de programa. Tá? São essas situações que a gente vai analisar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sem dúvidas? Então vamos seguindo. Uso do DataPath. Então, cada instrução utiliza o DataPath de uma forma. A gente tem várias instruções diferentes, né? Dependendo da classe da instrução, a gente tem elementos de hardware que podem ser ativados pela unidade de controle, quem controla o DataPath, o caminho dos dados, de forma que a computação seja efetuada de forma correta. Tá? Então, a gente vai ver nos próximos slides os elementos que são ativos no DataPath dependendo do tipo de instrução. Então, aqui tem um exemplo. Olha só, é uma instrução do tipo R. Bom, instrução do tipo R, um exemplo de instrução do tipo R é o quê? ADD, $2, $3, $4. Então, é a soma dos registradores 3 e 4, vai ser armazenado o resultado no registrador 2. Que tipo de informação a gente está utilizando aqui? Bom, em uma instrução de 32 bits, 5 bits são utilizados para especificar cada um desses registradores. Cada um é representado por 5 bits na instrução. Então, aqui eu tenho de 21 a 25, eu tenho de 20 a 16, né? E tenho de 15, né, a 11. Tá? Então, essas são as partes, né, os bits relativos aos registradores de uma instrução do tipo R. Então, vocês podem ver aqui que a gente pode selecionar o $13 e o $4 através desses bits, né, para leitura e para escrita num registrador. Do 15 ao 11 seria o $2, tá? Os bits 15 ao 11 representariam o $2. Bom, as informações dos dois registradores, elas são lidas e jogadas na unidade lógica aritmética para efetuar a soma. A saída, ela vai ser jogada no banco de registradores, como vocês podem ver aqui, para escrever, né, a resposta no $2. Tá? E a parte relativa à atualização da próxima instrução a ser executada é essa parte aqui de cima, tá? Em que eu tenho PC mais 4, sendo somado o conteúdo do contador de programa atual, mais 4, ele vai ser jogado na saída do multiplexador e sobrescrever o PC. Então, a próxima instrução está 4 bytes à frente. Então, eu somei mais 4 para avançar mais 4 bytes. Após a execução da instrução adição, eu vou executar a próxima instrução que está 4 bytes à frente, por isso que tem essa soma, esse somador aqui, sobrescrevendo o valor do PC. Tá? Então, esse caminho de dados aqui é ativado, né? Ele é utilizado quando eu executo a instrução de adição. Bom, sinais de controle. Vejam aqui, né, que os sinais de controle estão todos especificados aqui, ó, memWrite, memReg, memRead, e no específico momento, né, em que essa instrução está sendo executada, o controle do processador precisa acionar esses sinais de controle para fazer com que a adição ocorra, tá, dentro do processador. Então aqui, para exemplificar para vocês, eu coloquei o diagrama do MIPS, tá, incluindo a unidade de controle. Bom, a unidade de controle, como vocês bem sabem, ela é parte do processador que é responsável por gerar os sinais de controle, controlar cada um dos sinais para fazer com que a instrução seja executada de forma correta, tá? De forma apropriada. Então, dependendo de um valor de um multiplexador, eu vou estar viabilizando a execução de uma instrução específica.
Tá? O controle, ele analisa os bits de 26 a 31, tá? De uma instrução. Então, ele pega de uma instrução dos 32 bits, ele analisa os bits de 26 a 31, tá? Que é o opcode, né? Basicamente é o opcode, que é a parte mais alta de uma instrução, 6 bits, que é o opcode. A partir da decodificação da instrução, ele começa a gerar os sinais de controle. Tá? E esses sinais de controle vão permitir que eu faça, execute e gere o resultado esperado para a instrução. Vejo que em azul aqui está representado, né, os meus sinais de controle. Tá? Tem um sinal de controle especial, que é ALU-OP, tá? Operação da ULA, em que é jogado para a ULA um controle e a ULA vai verificar, né, qual é o tipo de operação que ela tem que realizar na ULA. Tá? A gente vai ver em mais detalhes posteriormente isso, como é que funciona. Instrução do tipo I. Bom, a instrução de tipo I, ela é uma instrução, tá, em que eu tenho aqui como exemplo a instrução LW, load word, eu estou carregando da memória, né, o conteúdo que está na posição de memória do endereço especificado pelo quê? Pela soma de 1000 mais o conteúdo do registrador 15. Então, 1000 mais o conteúdo do registrador 15 vai me gerar um endereço de memória. Eu vou ler a informação da memória e vou escrever no registrador $4. Bom, então, que tipo de caminho de dados que eu vou ter dentro do meu processador? Bom, eu vou ter um caminho de dados relativo a 2 registradores. Tá? Um registrador que eu estou lendo e um registrador que eu estou escrevendo. Tá? Então aqui eu tenho, que entra na informação write register aqui. Tá? Então eu tenho aqui a especificação do registrador $15, né, que eu tenho interesse em ler a informação, jogar na entrada da ULA, e a informação desse 1000 aqui. Esse valor 1000, vocês sabem que ele tem um valor limitado, porque é um valor imediato, é 16 bits. Então esse valor que é proveniente da instrução, ele vem daqui da instrução, é os bits de 0 a 15. Tá? Então esses bits eles vão ser jogados na entrada do extensor de sinal e vai transformar esse número de 16 para 32 bits. Quando esse número tem 32 bits, ele é jogado na entrada da ULA para somar. Então eu estou somando o 1000 que está aqui embaixo com o conteúdo do registrador 15. Somando os dois, eu gero na saída um endereço de memória. A partir desse endereço de memória, eu leio a informação, né, e jogo no banco de registradores. Para escrever, né, tendo selecionado o registrador que eu quero escrever, dos bits 16 a 20, eu vou escrever a informação naquele registrador específico, que é o $4. Tá? Então, né, como a instrução anterior do tipo R, o PC vai ser atualizado com PC mais 4, para pular para a próxima instrução. Tá? Então, esse é um exemplo de instrução load word, acesso à memória, no caso leitura, então eu leio o conteúdo da memória e jogo para dentro de um registrador. Tá? Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Então tá. Bom, sinais de controle da mesma forma, são os mesmos sinais de controle, só que os sinais de controle vão ser utilizados de uma forma apropriada para viabilizar, né, a operação de load word. Tá? Bom, instrução do tipo I. Bom, instrução do tipo I, aqui eu tenho, né, a instrução do tipo BEQ. Então, a instrução tipo BEQ, ela é uma instrução que vai efetuar, né, uma comparação entre os valores dos registradores 4 e 5. Se ambos os valores são iguais, vai saltar, né, para a posição indicada pelo label. Aqui eu tenho uma abstração, eu não tenho um endereço, né? Eu tenho um label, mas isso significa que eu vou pular para uma posição específica de memória. Bom, que tipo de partes do data path que são acionadas para viabilizar a execução dessa instrução? Bom, primeira,
são os registradores, né? Eu vou ler os registradores, dois registradores, né? O $4 e o $5, então dos bits 21 a 25 é o primeiro registrador, dos bits 16 a 20 da instrução, né, de 32 bits, especificam o segundo registrador. Lendo os dois registradores, eu vou jogar para a entrada da ULA essas duas informações, né? Bom, ao ser jogada na ULA essas duas informações, eu vou conseguir comparar esses dois valores. Se eu subtrair um do outro, se eu subtrair um registrador do outro, eu vou ter, né, na ULA um sinal chamado de zero, se a operação deu zero ou não. Ou seja, se eu subtrair o $4 de $5, se os dois valores dos dois registradores são iguais, vai dar zero o resultado. Então a minha ULA ela vai poder indicar se deu zero ou não. Tá? E aí essa indicação vai servir para fazer a seleção no multiplexador aqui. O que essa seleção vai me determinar? Se eu vou executar a próxima instrução ou se eu vou pular para label set. Tá? Se eu for executar a próxima instrução, eu simplesmente aqui eu teria que ter o valor 1, ou seja, PC mais 4 iria atualizar o valor do contador de programa, eu iria executar a instrução que segue BQ. Caso contrário, eu teria, né, o valor, né, do extensor de sinal, 16, eu vou pegar parte dos bits aqui, 16 bits da BQ, vou estender para 32 bits, vai ter um deslocamento para a esquerda em 2 unidades, vai ser somado esse valor resultante aqui, nesse somador, com o PC mais 4, e vai ser jogado, vai ser sobrescrito o PC. Daí vem, né, aquela referência, né, que a gente fez, falou sobre como calcular, né, como saber qual é o label quando a gente estava resolvendo, né, o simulado da prova, né? A gente tinha que contar quantas instruções, né, eu tinha depois da próxima instrução. Por isso que depois da próxima instrução é justificado por PC mais 4. Então, depois, PC mais 4 já é a próxima instrução. Então, eu conto com um número de linhas para chegar, né, no determinado label. Essa é a justificativa aqui. Tá? Então, dessa forma, o que acontece? É calculado dessa forma o endereço e o contador de programa é atualizado de forma apropriada para pular para a próxima instrução. Tá? Os sinais de controle eles são os mesmos. Tá? Eu coloquei novamente só para relembrar. Né? A unidade de controle ela vai controlar, né? Ela vai gerar os sinais de controle de forma apropriada para viabilizar o salto condicional, que é o branch. Né? E no momento que a unidade de controle decodificar a instrução, ela vai verificar, né, no opcode que é uma instrução do tipo branch. Tá? Se é uma instrução do tipo branch, ela tem aqui uma lógica em que eu tenho aqui, se é uma instrução do tipo branch, eu vou pegar o sinal de controle para dizer, que me determina se deu 1 ou não, se deu 0 ou não, a operação de subtração de um registrador pelo outro para determinar se é igual, né, se os dois registradores são iguais. E aqui eu teria, né, um e lógico, né? Então, se é uma operação de brand e deu 0, aí sim eu passo a saída desse somador para sobrescrever o contador de programa. Tá? Então, só nessa situação. Se ambos os valores têm que ser iguais. Se não é um branch, seria 0 aqui. Então, sempre seria selecionada a parte de cima do multiplexador. Né? Então, uma porta e lógico, né? Uma porta AND, se ambos os valores forem 1, eu gero 1 na saída. Se pelo menos um valor for 0, eu gero 0 na saída. Tá? E a saída dessa porta AND aqui, ela é o seletor do meu multiplexador. Então pode ser 0 ou pode ser 1. Ou a informação de cima vai passar para sobrescrever o PC, ou a informação, o resultado desse somador vai sobrescrever o contador de programa. Tá? Branch. Então, branch, que a gente acabou de discutir, né? Então, para implementar a instrução do branch, a gente deve computar o endereço de destino adicionando o offset ao PC, né? Que é o que a gente estava fazendo ali. Tá? A gente precisa, né, computar o offset, que é especificado em 16 bits da instrução.
E a gente tem dois detalhes a considerar. Após computar o PC mais 4, que acontece exatamente aqui, ó, PC, saída do contador de programa, do registrador contador de programa, mais 4, ele entra nessa unidade de adição aqui, somador. Tá? Então, após computar PC mais 4, temos a base para o cálculo do endereço de destino. A arquitetura também define que o campo offset deve ser deslocado para a esquerda, shift left 2 vezes, tal que será uma palavra, ou word. Tá? Dessa forma, o campo offset é aumentado por um fator de 4. Quando a gente desloca 2 vezes, a gente está multiplicando por 2 na 2, que é 4. E devemos considerar que o novo endereço só será assumido pelo PC caso a comparação seja verdadeira. Então, só vai ser assumido dependendo do resultado, né, da operação da ULA nos registradores. Aí, dependendo do resultado da operação, saindo um sinal aqui do resultado, se deu 0 ou não, vai ser selecionado né, essa informação aqui que é gerada pelo somador. Observação. A instrução que segue um branch é sempre executada, independente se o branch é verdadeiro ou falso. Tá? Isso aqui a gente vai analisar posteriormente, mas sempre que eu tenho uma instrução depois do branch, ela sempre vai ser executada, independente se o branch acontece ou não. Tá? A gente vai ver o que acontece futuramente, tá? Para, né, que a computação ocorra de forma correta. Jump. Bom, a instrução jump, ela tem uma peculiaridade, né? A instrução jump ela somente substitui os 28 bits menos significativos do PC com 26 bits da instrução deslocados 2 vezes para a esquerda, concatenando 0 no fim. Tá? Então, nessa situação, a gente tem esse deslocamento para as instruções jump. Tá? Então, é isso, por isso que a gente teve essa diferença. Acho que a maioria do pessoal na prova não acertou a questão do branch. Tá? Do jump, desculpe, na hora de converter para código objeto. Né? Pegaram simplesmente o valor que estava no código intermediário e converteram para código objeto, mas na realidade deveria ter sido feito o caminho reverso do que está especificado aqui, deveria ter sido deslocado 2 vezes para a direita, né? E aí sim ser composta a instrução. Aquele 4020 em hexa, 4020, deveria ser deslocado 2 vezes para a direita, e aí sim feita a construção do endereço. Bom, unidade de controle. Então a gente falou aqui sobre o DataPath. DataPath, então, é esse caminho dos dados, né? E para viabilizar com que os dados caminhem de forma correta, dependendo da instrução, é preciso que a unidade de controle decodifique a instrução, o opcode, e gere os sinais de controle. Tá? Bom, então o que a unidade de controle ela faz? Ela tem a seleção dos operandos para executar a ULA. ULA, né, a operação da ULA ela tem controle sobre leitura e escrita na memória e assim por diante. Então, ela é responsável pelo controle do fluxo de dados por meio dos multiplexadores. A gente tem diversos multiplexadores espalhados, né, pelo processador, e a utilização desses multiplexadores pela unidade de controle é que permite a execução da instrução. A informação vem dos 32 bits da instrução, então aqui a gente tem um exemplo. Ó, a instrução adição, ela tem uma parte que é o opcode, uma parte que é o registrador RS, o RT, o RD, o SHMT e o FUNCT, certo? A operação da ULA, unidade lógica aritmética, é baseada no tipo da instrução e código de função. Tá? Então, código de função, FUNCT. Então, né, dessa forma, eu tenho aqui, né, o que, né, a instrução deveria fazer, né, o que a ULA deveria fazer com a instrução. Então, eu tenho aqui opcode, RS, RT e 16 bits de offset. Né. Eu tenho aqui o valor 35, 2, 1 e 100. 100 é um valor de offset, 2 seria um registrador, RT seria um outro registrador e o opcode seria 35. Tá? Bom, a unidade lógica aritmética, ela tem uma entrada de controle para ela.
poderia ter aqui de uma maneira simplificada, a gente poderia considerar que a minha unidade lógica aritmética ela tem as instruções de e lógico ou lógico, né? Subtração, set less than. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um total de 5 instruções, eu tenho aqui 3 bits para mapear cada uma dessas instruções, por exemplo. Tá? Dependendo do conjunto de bits, se os 3 bits de controle da ULA é 000, a ULA vai fazer uma operação de e lógico, tá? Entre as duas entradas. Tá? E vai gerar na saída o resultado, operação bit a bit. Tá? Então, a entrada de controle da ULA ela pode ser codificada para viabilizar, né, os tipos de operações que ela tem. Tá? Então, aqui, né, para dar um exemplo para vocês, eu tenho, né, tem aqui a forma como a unidade de controle da ULA é elaborada. Então, deve descrever como o hardware computa os 3 bits de entrada do controle da ULA. Tá? Então, os 3 bits de entrada, eles vão determinar como a gente vai, essa unidade de controle vai determinar como eles vão ser gerados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a unidade de controle da ULA, ela recebeu lá da unidade de controle se era uma instrução LW ou SW. Tá? Então, está aqui, ó, os bits, eu tenho 2 bits para isso, 0 e 1. 0 e 0, né? Quando é 0 e 0, pode ser LW ou SW. Tá? Bom, se é uma instrução de load word ou store word, não importa o campo funct. Né? Não vai ter campo funct associado, porque é uma instrução do tipo load store. Então, os bits relativos ao campo funct de uma instrução do tipo R não seriam considerados. E o sinal gerado para a unidade de controle é o quê? Gerado pela unidade de controle da ULA vai ser 010, que significa adição. Por que a gente quer uma adição na ULA quando a gente tem uma instrução de load word ou store word? Porque a gente soma o offset com o conteúdo de um registrador para formar um endereço. Então, por isso que a gente, quando tem uma instrução load word ou store word, a gente precisa gerar um sinal de controle para a ULA de adição. Se for um BQ, eu preciso ter uma subtração para fazer uma comparação, né? Para fazer uma comparação se 2 registradores são iguais. Então, eu tenho um sinal de controle gerado para a ULA, que vem da unidade de controle da ULA, né? Que vai me gerar aqui uma instrução de subtração para subtrair 2 registradores. E se a unidade de controle do processador me diz que é uma instrução de aritmética, o primeiro bit vai ser qualquer coisa e o segundo bit que é o que importa aqui. Se for 1, é uma instrução aritmética. E o que vai determinar que tipo de instrução aritmética é? É o campo funct. Tá? Aquele campo que a gente tem, né, em uma instrução do tipo R, tá? O funct. Esse funct vai me determinar que tipo de operação eu vou estar executando. Então, por exemplo, se os 4 bits que eu estou analisando do funct, se for 0000, vai ser gerado um sinal de controle para ULA para ser uma adição. Se for 10, os bits F0 e F1, eu vou ter uma subtração. Então, o sinal de controle enviado para ULA, 3 bits, vai ser 110. Se for 0100, o valor do campo funct da instrução vai ser gerado 000 para ser um e lógico, acionando um e lógico na ULA. Se for 0101, vai ser ou lógico. E finalmente, se for 1010, vai ser um shift left, né? E aí vai ser gerado o valor 1 para a ULA. Tá? Então não esqueçam, a unidade lógica aritmética recebe da unidade de controle 2 bits para determinar se é uma instrução LW, SW, BQ ou uma instrução aritmética. A unidade de controle da ULA analisa o campo funct e determina qual vai ser o sinal de controle da ULA, para controlar qual operação que a ULA vai efetuar. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então tá. Bom, hardware que controla a ULA. Bom, o hardware, só por curiosidade, né? Essa é
a unidade de controle da ULA, o hardware que controla, que descreve a unidade de controle, é baseado nas informações que vêm da unidade de controle, 2 bits, né? E uma informação que vem da instrução, dos bits 0 ou 5. Né? E essa é a lógica que a gente tem, né, combinacional, para que a ULA, para que eu consiga determinar qual é a operação da ULA, baseado nas informações que eu falei anteriormente, né, os bits de 0 a 5 do campo function de uma instrução e o sinal de controle da nossa unidade de controle do processador. Então, essa é a unidade de controle da ULA, né, que é controlada pela unidade de controle do processador e se baseia nos bits de 0 a 5 para determinar qual é a operação. Bom, aqui, né, eu tenho um resumo de qual os valores dos sinais de controle eu deveria ter para viabilizar a execução de uma instrução. Do tipo R, então cada um dos valores dos sinais para viabilizar, né, a execução, do tipo LW, a instrução LW, a instrução SW, a instrução BQ. Tá? Então aqui vocês podem depois, né, estudar, né, e ver, né, assim, observar, né, os sinais de controle para cada um desses tipos de instruções. Pega uma instrução, por exemplo, adição. Bom, adição eu sei que regdst tem que ser 1. Então eu vou olhar lá, regdst é esse sinal de controle e ele tem que ser 1. Então vem essa informação da instrução dos bits 11 ao 15 para determinar o registrador de destino. Tá? Então, esse tipo de análise que vocês têm que fazer consultando essa tabela. E aí vocês vão saber, né, quais são, né, os sinais de controle que têm que ser acionados e quais seus valores, dependendo do tipo de instrução, para viabilizar a execução daquele tipo de instrução. Vejam aqui que o BQ, que é uma instrução do tipo branch, o sinal branch, ele vai ser 1 somente para BQ. Para o resto vai ser tudo 0, né, porque não são instruções do tipo branch. Tá? Então, é só para dar uma ideia para vocês aqui de como é que funciona. Os sinais da unidade de controle, por sua vez, eles são baseados nos bits do 36 a 31, né, que é o opcode. Então aqui a gente tem o op0, op1, op2, op3, op4, op5, e esses sinais eles entram, né, em portas lógicas e geram sinais de controle na saída. Tá? Então esses sinais de controle eles viabilizam, né, a execução, né, o controle, a orquestração do datapath. Tá? Então, as saídas da minha unidade de controle do processador vão ser sinais de controle para os diversos blocos que eu tenho no processador. Tá? Bom, datapath, jump, instrução do tipo instrução J, né? Essa instrução jump, ela é o quê? Uma instrução que tem 6 bits de operação, operando, opcode, né? E 26 bits restantes são para endereço. Tá? Então, os 26 bits da instrução, né, dos bits 27 ao 2, né, e bits 0 e 1 tem o valor 00. Tá? Os bits 0 e 1 têm o valor 00. Então, eu tenho aqui um hardware, né, que é para concatenar os 4 bits mais significativos do PC com os 28 bits provenientes da instrução address, né, que é esses bits aqui da instrução. Deslocados para a esquerda 2 vezes, mesma coisa que adicionar 2 bits no final. Tá? Então, quando eu desloco para a esquerda, eu estou adicionando 2 bits no final da instrução. Então, como é que funciona basicamente a execução de um branch? De um jump, desculpe. O jump, então, ele tem aqui a instrução elida, né? A instrução, então, os bits de 25 a 0, né, eles são deslocados para a esquerda 2 vezes. Então, pego aqui os bits. E eu concateno os bits 31 a 28 do contador de programa com esses bits, né, deslocados 2 vezes para a esquerda. E essa concatenação me permite construir um endereço. Tá? Dependendo se é uma instrução de jump, o valor do multiplexador vai ser selecionado para passar essa conta aqui para sobrescrever o PC. E aí eu vou saltar para uma posição específica de memória.
Então, essa é a lógica de um jump. Um jump, então, ele pega, né, dos bits 25 a 0 deslocados para a esquerda 2 vezes, concateno os bits 31 a 28 do program counter com esses bits e gera um endereço de destino. Tá? Novamente, isso aí é parte da unidade de controle. Aqui eu só coloquei uma pequena parte, né, da unidade de controle, mas aqui está especificado, né, de forma mais detalhada de como funciona esse deslocamento. Aqui está o deslocamento que é possível, né, daí fazer a parte do jump. Bom, então, resumindo aqui, como é que funciona a decodificação das instruções? Eu tenho aqui a memória de endereço, de instruções, eu leio as informações, então eu tenho 32 bits, né, de uma instrução do processador. Essa instrução é quebrada em várias partes e, dependendo, né, eu vou ter uma instrução do tipo R, I ou J, né, o formato da instrução. A instrução do tipo adição, eu tenho um resumo só da parte da instrução do tipo adição, qual é a parte do data path que é acionada. Né, isso aqui é interessante para vocês consultarem, né, porque nesse diagrama maior fica mais difícil de enxergar. Eu forneci esse exemplo aqui inicial que fica mais fácil, né, para ver o o tipo de instrução, né, qual parte do data path é acionado, mas para olhar de forma individual parte do hardware, a gente tem aqui só a parte que é relacionada à instrução do tipo adição. Tá? Então, eu tenho aqui a decodificação dos registradores, eu tenho a unidade de controle acionando a escrita num registrador para permitir que uma soma ocorra entre dois registradores seja armazenada no destino, e a saída da ULA escrevendo num registrador de destino. Tá? A operação da ULA vai ser selecionada baseada na instrução. Então, como se é uma instrução do tipo adição, eu tenho a definição aqui de uma adição na minha unidade de controle. Instrução LW, né? A instrução LW, então, eu tenho a instrução, né, especificando o registrador, dois registradores, um sendo utilizado para formar um endereço de memória e o outro sendo utilizado para gravar a informação lida da memória no registrador. E aqui estão os sinais de controle envolvidos. Né? SW, né, é o oposto do LW, estou escrevendo uma informação de um registrador na memória, então eu computo o endereço, né, e tem um sinal de controle da unidade de controle para acionar a escrita na memória. Então, a saída do banco de registradores vai ser escrita numa posição de memória formada pelo conteúdo de um registrador somado com offset. E instruções, né? Aqui um exemplo da BNE, not equal. Né? Instrução BNE not equal é o oposto da BEQ, que é print equal. Basicamente, eu vou ter, né, uma verificação se, né, após executar, né, uma operação de soma ou subtração entre dois registradores, eu vou ter o resultado, né, sendo verificado, né, e esse resultado vai determinar se eu vou pular para uma posição de memória específica, né, formada pelo valor, né, dos bits, 16 bits menos significativos da instrução estendidos e deslocados 2 vezes para a esquerda, né, somados com PC mais 4, ou vou ter o próprio PC mais 4, né, somente avançando uma instrução na execução. Tá? Então, essas são uma visão geral do data path do MIPS. Tá? Então, é importante vocês revisarem esse material. Eu disponibilizei um material adicional lá na aula, né? Além dos slides, tem um PDF com uma descrição mais detalhada também. Então, é interessante vocês revisarem isso, porque é bem importante vocês entenderem como funciona o nosso
nosso processador internamente, tanto a parte de caminho de dados quanto a parte de sinais de controle. Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Então tá. Então esse foi o conteúdo da aula 10, tá? Vou interromper a gravação aqui.